Boa noite, inocentes, tudo bem com vocês? Apareci aqui de novo, hoje com um pouquinho visual um pouquinho diferente, cenário também um pouquinho diferente, tô aqui no meu quarto, e hoje eu vou falar com vocês sobre a arte da leitura, o poder da leitura, o quão a leitura pode influenciar na nossa vida e nos ajudar. Como sempre, estou com o meu Notion aqui na minha frente para organizar minhas ideias. Eu vou apresentar para vocês os benefícios da leitura, o que me ajudou, obviamente, e como começar já a aplicar esse hábito caso vocês não tenham. Eu, no início, quando eu comecei a ler, só um minuto. Quando eu comecei a ler, eu lia livros que eu tenho até ali na minha estante como posso dizer, de ficção. Livros de jogos, não eram livros de conhecimento. Ou seja, eu comecei desse jeito e depois eu me apaixonei por livros de desenvolvimento pessoal, livros de saúde mental, de inteligência emocional, de sucesso, de empreendedorismo, enfim. Então, o processo de leitura, ele começou um pouquinho diferente, porque tem muitos benefícios. Eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais e falei, eu preciso começar a ler. Se eu começar a ler, isso aqui vai me dar um avanço no meu cérebro. Isso vai fazer meu cérebro avançar. Então, eu anotei os principais benefícios para vocês terem noção do como a leitura pode ajudar. Aumenta o nosso vocabulário, ou seja, tem muitas palavras que falando com outras pessoas a gente não entende ou não sabe o que quer dizer, igual eudaimonia, o que que é isso, kaizen, o que que é isso, pragmatismo, entendeu? Isso eu aprendi na leitura e eu tenho até que anotado na minha parede. Mas enfim, aprimora o modo como a gente se expressa, ajuda a se comunicar melhor e melhora nosso oratório e comunicação. Isso é algo muito importante. Porque a partir do momento que a gente começa a ler, a gente começa a entender palavras e como se expressar nesse sentido, que é interligado, comunicar e se expressar. Eu tô lendo um livro aqui e tal, aí eu converso com uma pessoa e eu começo a falar palavras que nem eu sabia que eu sabia, mas meu inconsciente, por eu estar lendo, praticando esse hábito, ele já está agindo na palavra que eu li, que eu aprendi nesse caso. Vamos lá. E a leitura faz algumas áreas do nosso cérebro se desenvolverem. Tanto a área da criatividade, quanto a área de relaxamento, de meditação. Às vezes pode liberar dopamina, que é o hormônio do prazer, varia muito de pessoa. Ela diminui as chances de desenvolver doenças, no sentido de doenças cerebrais. Não é à toa que pesquisas dizem que pessoas que envelhecem em celular, em TV, têm mais chances de desenvolverem doenças cerebrais do que pessoas que envelhecem estudando. Estudando o quê? Estudando o que gosta, lendo, ouvindo música, praticando a criatividade, criando mais. Então, essas pessoas que envelhecem lendo e exercitando o cérebro, elas não desenvolvem doenças ou se desenvolvem no nível reduzido do que as que não praticam isso, certo? Então, eu acho que eu estimulei os pontos bem para vocês, coloquei em tópicos. É muito bom ler, é muito importante ler. Muita gente acha que não, mas ajuda para fazer uma redação, ajuda para você se comunicar, para muitas vezes não gaguejar falando com alguém, saber se expressar, enfim. Tá bom, Henrique, mas como que eu começo a ler? Você falou tudo isso, caramba, muitos benefícios, mas como que eu começo a ler? Vamos lá. Eu anotei alguns passos que serviram para mim, podem servir para vocês, mas lembrem-se, vocês têm os processos de vocês individuais e eu tenho os meus. Eu coloquei aqui, começar com pequenas leituras. Ou seja, se vocês não têm o hábito de ler, Henrique, quero começar amanhã. Não vai pegar um livro de 300 páginas e começar a já querer ler ele inteiro, ou ler, sei lá, 20, 30 páginas. No início vai ficar desconfortável, ou você não vai absorver nada do que tem ali. Então você tem que ir aos pouquinhos, tem que ir aos passos, os degraus. Então faz o seguinte, pega um livro que goste e com pequenas leituras. Ou se não for um livro que goste, comece com pequenas leituras diárias, por exemplo, ler o jornal de manhã, ou, sei lá, uma reportagem no celular, mas lê mesmo. Porque tem muito isso de quando você entra no celular, eu ainda vou falar mais pra frente que eu anotei aqui, mas quando você entra no celular, você pode se distrair muito fácil e não ler a notícia que é importante. Entendem? Então, comecem com pequenas leituras, mas leituras úteis que irão fazer vocês adquirirem conhecimento. Ou seja, um jornal aqui
talvez até uma tirinha, que tirinha tem umas palavras diferentes, tal, enfim. E ir aumentando com o tempo, que seria o quê? Li 5 páginas hoje. Ah, acho que amanhã 5 é muito pouco. Li 10 amanhã. Ah, acho que eu vou continuar com 10. 10, tá bom. 10 tá ficando fácil. 15 páginas. E ir aumentando gradualmente. Que assim seu cérebro vai se exercitar e já vai querer ler mais, vai buscar mais por aquilo. Então, esses são os 2 primeiros passos. Começar com pequenas leituras e ir aumentando com o tempo. O terceiro é leia coisas que gosta no início, como eu disse, mas o terceiro seria depois que você lê o que gosta, parta para assuntos desconfortáveis. Porque, como eu sempre digo, é no desconforto que a gente cresce. Ou seja, se você se manter, ah, eu vou ler só essa tirinha, tá bom. Ah, eu vou ler só esse jornal, ou só esse livro de romance que eu gosto, 15 páginas, tá bom pra mim, 30 páginas, beleza. Você vai ficar no conforto e aquilo vai ser um hábito que não vai te dar muitos benefícios ou conhecimentos. Então, procurem livros de desenvolvimento pessoal que irão ajudar vocês a adquirir esse conhecimento. Que no meu caso, no início, como eu falei, eu lia livros de jogos e comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal, de negócios, de comunicação, de inteligência emocional. E eu fiquei desconfortável no início, porque eu falei, isso aqui não é o jogo que eu gosto, não é algo que eu gosto, mas eu vou tentar ler. E aí foi quando eu comecei nos passos, 5 páginas, depois 10, aí eu fui aprendendo, fui entendendo mais sobre o livro, aí eu já fui querendo ler mais, 10, 15, aí eu comecei a ler 30 em um dia, enfim. Outra dica para começar é, após um tempo, começar a praticar estratégias de leitura e aprendizado. Ou seja, muitas das vezes as pessoas que começam a ler, elas não praticam nenhuma estratégia. Elas só leem. Literalmente, pega o livro, abre, nananana, e lê, ponto. Mas é importante vocês analisarem que um livro, ele tem muito conhecimento. A pessoa que transpareceu, que deu energia, suor dela para fazer aquele livro, ela queria fazer que aquilo fizesse diferença na vida de alguém. Ela fez aquilo com propósito. Então não basta você pegar um livro qualquer e só ler. Você tem que adquirir aquele conhecimento e aplicar na sua própria vida. Então, as estratégias que eu tenho é leia em voz alta, faça marcações, leiam e façam um resumo, seja da página ou das páginas que você leu ao decorrer do dia. E no final de cada leitura. Opa! Desligou aqui. E no final de cada leitura, vocês analisam o que vocês leram, óbvio, e tentem falar para si mesmo no espelho ou gravar até um vídeo para vocês entenderem o que vocês leram, porque isso é muito importante e é muito legal de se fazer. Vocês vão entender essa comunicação e tal, enfim. Então, essas estratégias, após você começar a leitura, são muito importantes e até divertidas com o tempo. Porque você começa, caramba, que frase legal, vou deixar marcado. Aí talvez você tá conversando com alguém, aí você fala aquela frase pode impactar a vida de outra pessoa. E você já fica mais, caramba, aquele livro foi útil, que legal. E você já vai compreendendo, já vai querendo ler mais. Seu conhecimento busca mais para aquilo, pede aquilo. Cara, é incrível, é incrível. Então, basicamente, seriam esses os 5 passos para começar e os benefícios da leitura. Já adianto para vocês, ler, após se tornar um hábito, você não consegue mais parar, ao meu ver, digo por mim. Mas se vocês gostarem tanto do que vocês estão lendo, igual meus livros ali, tá vendo? Tem acho que uns 15 livros ali, não lembro. Mas tá vendo que tá do lado da minha cama, né? É o hábito. Mas depois que vocês começam esse hábito de praticar leitura, de ler em voz alta, de se comunicar, seu cérebro explode num nível que você não imaginava que tinha tantas palavras, que você tinha tanto conhecimento assim. Igual, teve um livro, para dar um exemplo para vocês, Mais Esperto que o Diabo. Não sei se muita gente leu, é do Napoleão Hill. Basicamente, é uma conversa entre Napoleão Hill, ou uma suposta pessoa, com o diabo, no caso, porque é impossível ter essa conversa realmente, mas é uma suposta conversa onde ele diz os malefícios, que seria o diabo, que é uma conversa. Ele diz perguntas para ele, óbvio, e ele responde dizendo que são os malefícios da humanidade. Por exemplo, ele fez uma pergunta sobre o poder da carne.
sexo, enfim. E o diabo respondeu que é algo que mais prende a gente. Ele perguntou sobre alienação, o diabo respondeu. Enfim, é um livro muito bom, porque é um conhecimento que você não sabia que existia, talvez em vídeos não mostra, em jornais não mostra, enfim. Mas após você começar essa leitura, você começa a compreender e ficar, caramba, isso é muito incrível. Então, renascentes, leiam, é muito importante na vida de vocês em todos os aspectos. Eu, após o momento que eu comecei a ler, acredito que eu evolui muito, tanto quanto conversar com alguém, ou até me entender, porque quando você lê, você também está sendo um reflexo seu. Então isso me ajudou muito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curtinho, acho também, 10 minutos para vocês. Eu não fiz muita edição dessa vez, foi mais uma conexão com vocês. E comecem a praticar a leitura, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se tem mais algumas dicas que vocês acham relevantes, no caso que vocês pratiquem talvez, e outros benefícios que vocês pesquisaram e entenderam, enfim. Obrigado por mais um vídeo maravilhoso e nasça, reconstrua e recomece. Afinal, você é humano. Obrigado, Renascentes.